trilha sonora mudou a forma como absorvemos as produções audiovisuais. Tudo começou no cinema de uma forma arcaica e fascinante ao mesmo tempo, com pianistas e orquestras gravando as trilhas em tempo real, praticamente improvisando. Aos poucos, a música popular foi tomando lugar e as composições criadas para os filmes se tornaram moda. Entre a evolução das técnicas e a forma como se cria a trilha sonora, definitivamente o cinema nunca mais foi o mesmo depois da inserção da música. Isso nos traz ao tema do episódio de hoje. Afinal, qual a importância do áudio no audiovisual? Diretamente da Elis Studios em Goiânia, começa agora... Berimbolo Musical! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá começando mais um episódio do Berimbolo Musical. Eu sou o André Alpes. Eu sou o Lucas BV. E eu sou o MV Calil. E o tema de hoje é a importância do áudio no audiovisual. Vamos começar? O que vocês acham disso aí, primeiramente? Cara, então, o cinema meio que, obviamente começou mudo, mas o cinema nunca foi mudo de fato, né? Sempre teve gente instrumentalizando ali dentro da sala de cinema no início e tal. Tinha pianistas tentando acompanhar no improviso. Depois foi crescendo, aí depois entrou a sincronização, que as orquestras gravavam e já vinham junto com o filme, né, o áudio, porém não existia fala. Aí depois veio a fala e tal. Aí hoje a gente tem uma diferenciação entre músicas de filmes, né, as trilhas sonoras de filme e as trilhas sonoras originais, que em inglês são chamadas de score. E assim, mudou muita coisa de lá pra cá, porém sempre andaram juntos, né. E é engraçado que a música, ela veio pra somar, mas hoje ela se torna fundamental. Claro que pela profissionalização também. Hoje existem técnicas, existem formas diferentes de se usar a música para trilha, né? Que são a profissionalização gera isso. Mas antigamente era uma adição. Hoje é fundamental, porque ela traz a emoção, ela traz o medo no filme que tem medo, ela traz a felicidade, a tristeza. Antigamente eram efeitos sonoros para dar aquela abrilhantada. Dinâmica, né? Isso, era uma dinâmica. O principal era a imagem, as pessoas queriam ver ali, porque não era aquela qualidade, e isso é legal, é tipo game ali. O Nintendo não tinha nada de complexo, mas você podia controlar. Esse era a graça do game. E lá, a graça é ver alguém gravado, que era uma coisa rara. Mas como a música foi entrando, e foi entrando no mercado também, porque nos anos 60 e 70, eles utilizaram não a música orquestrada, a música pop, a música com voz, né? Uhum. E isso mudou totalmente até o mercado musical. Porque, por exemplo, Dançando na Chuva... Do Lars von Trier. Idiota. Não, tem também o... Lars Grael. Desculpa aí, gente. Esse babaca tá falando do Lars von Trier aqui. Esse episódio vai ser interditado. Provavelmente. que é isso, velho? Eu confundi totalmente, mas é isso. Foi um erro justo. Tem Mágico de Oz, que teve aquele Over the Rainbow, né? Sim, a música nossa, fez sucesso pra caramba e tal. E teve... que mais? Pô, Titanic com Celine Dion. Teve muita coisa que influenciou. A música do filme explodiu depois, né, na mídia. Não, é interessante, sabe, essa introdução que vocês fizeram, porque essa questão dos filmes e tal, eu não tenho tanto background pra falar de coisas mais antigas, mas eu acho que hoje em dia, com cada vez questões artísticas mesmo, os artistas que estão no mainstream mesmo, quando eles tentam inovar, eles sempre usam referências de filmes mesmos, né? Mesmos. Eles usam referências de filme pra poder, tipo assim, se basear em alguma coisa. É demais. Até em obras, por exemplo, obras audiovisuais, né? Quando a gente pode até pegar a questão do Lemonade da Beyoncé, que era uma obra totalmente visual, o Beyoncé da Beyoncé. Então, assim, a gente pode pegar inúmeros exemplos de artistas recentes que se baseiam nesse formato, assim, mais visualzão. O que fecha com essa ideia do Lucas de que, tipo assim, eles sempre andam juntos. Mas é difícil às vezes a gente perceber, né, como eles andam juntos. Sim, assim, é um exemplo muito claro aqui. Você falou de pegar referência e tal de filme. Ao Tyler. Exato. O som tem estética. É importante deixar isso claro. O som, existe uma estética do som. Então, o casamento das coisas, por exemplo, você faz sons pra pessoa imaginar tal estética ou tal coisa ali. O CD do Tyler, The Creator, o
Flower Boy. Scumfuck Flower Boy. Ele foi feito, o Tyler falou que foi feito pensado como se fosse a trilha sonora de um filme, a trilha original, né? O score, que tem essa diferenciação. Então, assim, as músicas são baseadas em estéticas também. Não só filmes são baseados em outros filmes, mas a música pode, sim, se apropriar de elementos visuais. E vice-versa também. Os filmes podem se apropriar de músicas. Existem vários filmes baseados em histórias de música. Tipo assim, é um pouco tangente do nosso tema, mas a questão dessa estética que o Lucas falou agora, que ele falou, deu uma lembrada aqui, por exemplo. Existem gêneros musicais onde o visual talvez seja até mais importante, ou que trouxe essa notoriedade pro gênero musical. O Vaporwave agora, que é novo, tá nessa parada. O Vaporwave, a gente pode falar do Brega Funk mesmo, que o passinho do Maloca foi o que ajudou a difundir bastante pro resto do Brasil. Não digo nem só pro resto do Brasil, até pro pessoal de Recife, que é onde começou. Eu acho que o audiovisual, ele anda realmente, tipo assim, agora que você falou, realmente, velho, sempre andam juntos e se complementam, né, cara? São elementos complementares. E o engraçado que vocês falaram do clássico que eles usam de referência, talvez porque naquela época era experimental isso. Sim. E era mais natural um pianista ali, não sabendo o que ia acontecer, literalmente, claro que ele já tinha assistido, mas ele tinha que meio que improvisar alguma coisa ali, vendo a cena e tentando passar uma emoção ali. Mas como era experimental, era natural. Isso se torna clássico, raiz, é tipo isso, sabe? E é engraçado que, com o tempo, claro, as pessoas vão parar pra pensar e vão pensar mais nisso. Vamos fazer com esse intuito. Cada vez mais o áudio foi tendo um primor para aumentar os sentimentos passados na imagem, né? A um ponto extraordinário, lógico. Você não pode comparar um pianista fazendo na hora o que ele acha que vai ser adequado dentro de uma sessão de cinema com um diretor pensando junto com vários compositores e maestros em temas específicos e originais para cada cena daquele filme, sabe? Então, assim, cara, a gente tem coisa... Eu vi um filme recentemente, acho que foi essa semana que eu vi, a semana que eu tô gravando, né? The Lighthouse, O Farol. É um filme daquele pós-terror, a estética dele é toda preto e branco. O que é o pós-terror? É depois do terror. Houve no Supercuts que o episódio que saiu semana passada do Supercuts falou sobre esse filme. Sobre o pós-terror. Isso, sobre The Lighthouse, O Farol. Perfeito. E o filme ele é todo em preto e branco, filmado com câmeras antigas e tal. Eu não sou especialista nisso, mas a fotografia é linda e tal. E, cara, tem um primor técnico na construção da trilha, nos efeitos sonoros. Existe uma cena em específico em que o cara começa a berrar e o berro dele fica extremamente distorcido. Cara, é sensacional. Então, pra ver assim, o ponto que a gente chegou de composições próprias, né, pro cinema é absurdo, assim. E tecnicamente falando, hoje já existem essas regras teóricas Total. que se unem com a criatividade, coisa que o Lucas vai dar uma polêmica, mas se unem com a criatividade do compositor para fazer isso, para gerar um efeito. Hoje é mais pensado, hoje é bem mais premeditado isso. E se pensar isso de uma forma diferente e pensar bem melhor, mais criativamente, fica sensacional, sabe? Uma pergunta pra vocês dois, que vocês conhecem mais de filme que eu, o que deu pra ver, né? Eu comentando Lars von Trier aqui. Totalmente. A questão é que, tipo assim, nesse início aí do cinema mesmo, das músicas, das trilhas, como é que funcionava? Tipo assim, tinha algum gênero musical específico, assim, ou que surgiu a partir disso? Ou era simplesmente on the fly, é isso aí mesmo, um improvisão? Porque isso aí, me parece, quando você fala muito de clássico, traz muito a ideia do jazz, a ideia do blues, essa questão. Vocês sabem, pelo menos, quando começou isso aí? Pra eu não falar Cara, besteira. não necessariamente jazz e blues, mas assim, as trilhas eram... Até hoje, existe muito da trilha de cinema ser orquestrada. Orquestrada, né? Perfeito, isso. Então, assim, não é um gênero específico, mas geralmente se usa muito orquestra em cinema até hoje, cara. Até Não, hoje. isso sim. Então, assim, Os dois filmes que no eu vi. início eu acho que era mais piano mesmo. Inclusive, eu tô lembrando, assim, de cabeça, Chaplin é pianão ali, pá, é aquela coisa dinâmica. Tanto é que dá um tom cômico ali, né, para cenas. Mas, de um modo geral, acho que são mais orquestras, né, que foram utilizadas, desde que começou. O piano começou até pela facilidade, né? Porque a orquestra era difícil ali fazer aquele negócio e com a evolução foi acontecendo. Mas é porque realmente a música clássica era clássica desde aquela época. Eu acho que eles usaram, era uma referência e realmente era muito raro outros estilos naquela época ali, né? Sim, sim. O Theremin foi usado em uma trilha. Cara, demorou um tempinho, assim, pra...
um instrumento sintetizado ser usado pela primeira vez. Mas você tinha me falado em off, André, eu queria que você falasse até de novo, da evolução. Antes não tinha como sincronizar, não é isso? Isso, na verdade é o seguinte, eles não tinha como colocar eu não sei se eu tô falando tecnicamente, porque a parte de cinema, certo. na película ali mesmo. Então, tinham erros bizarros de sincronização. Às vezes, porque eles usavam muito aquele, sei lá, o passo ali. Tan, 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 e tava totalmente fora do tempo, às vezes. Mas como era novidade e era experimental, isso passava. E com o tempo eles foram evoluindo as técnicas e aí eles começaram a sincronizar melhor e tudo mais, sabe? E aí a orquestra via o filme pra gravar, não é isso? Isso, eles assistiam ao vivo ali. E claro que eles seguiam uma linha de harmonia. Na moral? Cara, porque você tinha que gravar depois. Você fazia o filme, aí pegava um maestro e eles iam vendo o filme e o maestro coordenando a orquestra pra fazer a trilha do filme. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco. É isso. E um exemplo legal, por exemplo, Tom e Jerry. Isso tá... Sabe, os passos, igual eu falei, os passos, a hora que ele começa a correr. Aquilo ali era isso, os caras ficavam vendo, falavam, agora ele vai correr. Claro que talvez tinha um roteirinho ali que eles sabiam, né? Vai começar a correr. Aí eles aumentavam o andamento do violino, ou do, seja lá o que for, sabe? Hoje a gente tem algo ainda, um processo um pouco parecido quando a gente vai falar dos foleys, né? Que é, a pessoa vai... Foley são aqueles sons ocasionais do filme, eu poderia dizer assim. O barulho do, sei lá, do copo batendo aqui, ó. Aí eles filmam, só que depois eles têm que gravar isso em off pro som atenuar, né? Às vezes até dublagens são feitas nos personagens também. Esses foleys são feitos olhando a uma tela e fazendo os efeitos sonoros ali, até com objetos diferentes do que tá aparecendo na tela. Cara, isso aí, velho, isso aí rola até com DVD mesmo, saca? DVD ao vivo de artistas, sim. assim. Tem muito DVD fake. Exatamente, velho. Tipo assim, você fala, mano, você tá gravando um DVD ao vivo pra depois gravar por cima. Isso aí é complicado. Denúncia. Cara, denúncia, mas, pô, é a melhor qualidade do áudio, entende? Mas se é pra ser ao vivo, pode ter um erro. Não, mas aí a gente vai entrar numa discussão que seria pra um outro episódio, que é essa moda do ao vivo, toda música é ao vivo, sertanejo tem que ser ao vivo e não sei o quê, pra ter aquele ar, você não acha mais versão de estúdio de alguns estilos musicais, enfim. Isso é real. Mas assim, é outra discussão total, né? Mas entra, porque o ao vivo deles é pela estética. Isso é verdade. Entendeu? É um conceito ali pela estética. Exato. Não sei se eles pudessem fazer isso na época, assim como a gente hoje se faz, né, a trilha sonora, eles talvez faziam ao vivo ali porque não tinha outra escolha, outra forma, né? Exato. Outra forma. Mas com certeza sai mais orgânico, mais natural, mas os caras tinham que ser muito, muito bons, os músicos são tinha que ser sensacionais. clínico, né, um negócio ali, porra, um músico que errava na orquestra, tu tinha que refazer o filme inteiro, você tá maluco. Tá doido, Por isso os erros de sincronização, era muito complicado, meu Deus do céu. Agora sim, podemos falar de vários aspectos do áudio no visual, né, cara? Uma coisa que popularizou muito, festas e after movies. Vocês lembram de Tomorrowland? Lembro. E sempre existiu o after movie ali do festival. Era uma promoção do festival e o vídeo fazia um sucesso tremendo aqui no Brasil. Tanto é que o festival veio pra cá, acho, na época, né? Eu acho que 2 anos estiveram aqui, né? Pois é. E, tipo, eram músicas que foram marcantes naquele festival, eles colocavam o vídeo dos 3 dias de evento, 2 dias, sempre não lembro. tinha mais Like Mike e Dimitri Vegas do que deveria ter, né? É, porque é eles que faziam, eu acho, essa trilha, né? É por isso mesmo que tinha, senão então, não era assim, pra ter. E aí esse formato de vídeo de festa, de after movie de festa se popularizou muito nos anos seguintes ali, né? Toda festa tem um videozinho e pá, e com música que tocou na festa, que foi emblemática e tal. Cara, tudo tem áudio e o visual junto. Até se a gente for falar de clipe, né? O clipe perdeu um pouco da relevância, porém ele é forte ainda. Eu ia aí exatamente, velho. Tipo assim, você puxou essa questão dos after movies e tal, mas eu ia até lá no, tipo assim, gravação de clipe, a expansão da MTV, a popularização da MTV, saca, no mundo inteiro, a importância do clipe, essa questão do audiovisual. Se a gente pegar, por exemplo, até o Thriller do Michael Jackson, pelo amor de Deus, né, velho? Total. É um filme e não tinha nada igual a isso antes. E se tinha, não teve o alcance que teve, assim, só não tô falando que não tinha. Pode até ter, eu não sei de cabeça. Mas a questão é que é essa, né? Essa expansão e ajuda, né? Hoje em dia nem tanto, né? Porque tanto a MTV perdeu força, igual a gente comentou no episódio anterior, o YouTube anda perdendo força, saca? O formato visual puro. Não, puro não, claro que não é puro. Mas, tipo assim, esse foco nesse visualzão, né?
ele deu uma mudada, né? Então a gente vê artistas não tanto capricho nos clipes, etc. Com exceções ali de que vem e vai. Eu acho que é interessante esse paralelo, sabe? Entre, tipo assim, a música mainstream, esses clipes com filmes mesmo, assim. Porque eu acho que tem um... Hoje em dia, eu acho que a estética dos filmes, eles conseguem, assim, andar juntos, sabe? Por questão de produção, questão de gastos, assim, do que pode fazer, a ideia, quando é um clipe bem feito. Tem tudo isso, sabe? A gente fala, caramba, isso aqui parece um filme, de tão bem feito que é. Total. É tipo um elogio mesmo, a gente falar, nossa, esse clipe parece um filme. E o engraçado disso é que, antigamente, sobre videoclipe agora, por exemplo, Beatles, James Brown, era sempre um registro ao vivo, porque as pessoas queriam... Em algum programa de plateia, provavelmente, Sim, né, velho? Totalmente. Porque as pessoas queriam ver o artista tocando. E depois eles pegaram o cinematográfico, falaram, vamos criar uma história em cima? Não é mais interessante assistir o artista, vamos criar uma história, e aí, por exemplo, o Thriller mesmo, uma história em cima da música. Tendo a ver ou não, mas mudou totalmente, sabe? Acho que um dos grandes nomes, assim, que mudou a estética do clipe, né? Porque o clipe era só o pessoal tocando. Foi, se não me engano, era Bohemian Rhapsody do Queen, que teve clipe e tal, e existiu uma encenação ali e tal. Aquilo ali já foi um grande marco. A própria MTV, cara, tipo, a própria MTV, Music Television. Sim. Isso foi absurdo, colocar música na TV. Sinto saudade diariamente. Um canal que fez finada. isso, velho, porra, quebrou muita coisa, mudou demais, assim. Eu posso falar da MTV do Brasil, né? Eu não peguei o início dela, obviamente, que eu era... nem sei se eu tinha nascido. Acho que é de 92 a MTV, né? Eu Então, acho que é um ano antes de eu ter nascido. Mas assim, eu peguei muito da MTV e o quanto ela influenciou culturalmente no Brasil. Agora, só voltando rapidinho na questão da estética do som, como a gente trouxe no episódio passado que o visual está caindo muito e dando espaço pro sonoro, eu tô vendo muita estética própria nos sons. Então, por exemplo, a gente tem muito do Vaporwave, que a gente falou aqui, tem muita música anos 80 que você sente o feeling ali de um, sei lá, cyberpunk da vida ou alguma coisa assim nos sintetizadores e nos timbres utilizados. E tem uma música aqui que eu já mostrei pro André, que chama Queria Me Enjoar de Você, do João Bernardo, que ela é gravada de uma forma, assim, provavelmente abriram um microfone, juntaram uma galera e gravou, tipo, com a qualidade esquisita mesmo, tudo abertão, gente rindo, barulho de copo, barulho de mesa e tal. E pelo som, eu imaginei um cenário completo ali ouvindo essa música. Inclusive, eu gostei da música justamente por isso, pela má qualidade ou pela, sei lá, pela poluição sonora proposital dentro dessa música. Exatamente. Pra você ver que sempre caminha junto mesmo, porque eu ouvi a música e imaginei todo um filme ou um clipe pra ela. Isso aí foi sensacional porque se fosse um clipe mesmo no YouTube, talvez até tenha. Não teria graça. Talvez Tem e é ruim. Tem e é ruim. Eu acho que é forjado, não foi da gravação mesmo. É isso, sabe por quê? Porque aí você olha e fala, que clipe mal feito. Isso. Mas ouvir isso, você imagina, pô, que legal esse negócio. Cara, é engraçado, tem milhões de exemplos aqui passando na cabeça quando vocês falam disso. Por exemplo, essa questão desse forjado, desse som que o Lucas falou. Tem uma música, a música que anteriormente segurava o recorde de maior número de semanas consecutivas na Billboard, em primeiro lugar no Hot 100, que é One Sweet Day da Mariah Carey com Boyz II Men. Sabe, eles não gravaram clipe, só que eles gravaram filmagem, sabe, enquanto eles estavam gravando a música ali e tal. E o clipe virou isso, sabe? Porque o povo pediu tanto na época, porque eram dois artistas gigantescos. E aí o pessoal acabou lançando ali e também dentro da MTV norte-americana quebrou tudo que é recorde da época. Então, tipo assim, a gente vê que tem esse apelo, sabe? Tanto na época da MTV ali, quanto esse apelo que todo mundo teve a partir dos anos 80, a gente pode falar assim. Sim. Dessa necessidade, não necessidade, mas da importância que o visual teve dentro da música. Eu tenho um exemplo que é muito divertido, sabe? Tipo assim, já um pouco mais pra frente, vocês conhecem o CPM 22? Óbvio. Sim. Então, e você que está ouvindo, espero que conheça também. Regina Let's Go. Eu acho que todo mundo conhece a música e se não conhecer não tem problema. Se liga, os caras chegaram nos diretores e pediram assim, não, vamos gravar um clipe, a gente tem, eu acho que 10 mil reais, vamos gravar. É a banda tocando, algum detalhezinho, é isso aí. Quem já viu o clipe de Regina Let's Go sabe que não é isso. Foi o clipe que mais foi bem premiado do ano no VMB, né? O VMA brasileiro. E foi uma ideia totalmente visual, saca? Que é os caras correndo na Paulista, se eu não me engano,
toda uma loucura, toda uma estética diferente. Só pra, tipo assim, exemplificar a importância ali. Porque se você pega uma música de uma banda, igual o André falou, que era antigamente, o pessoal tocando, a gente, olha só eles estão tocando de novo pra câmera e tal. Os tempos mudaram, não é? A gente só não quer ver isso aqui, a gente quer ver... As pessoas querem sempre alguma coisa a mais do artista. Da arte em si. As artes são complementares, tá? Primeiro a gente teve a fotografia, a pintura, depois a música. A gente pode separar todas elas. Sim. Mas a gente junta tudo e hoje é tudo junto mesmo. Tudo porque, junto, é isso mesmo. do mesmo jeito que a música começou a servir melhor os filmes, os clipes começaram a servir melhor as músicas. Perfeito. Sim. Então, assim, porra, quem não lembra... Aliás, quem já viu e não lembra do clipe do Justice Dance... Aquele clipe ganhou, na época, melhor clipe no EMA. EMA e o Kanye ficou puto. Kanye ficou puto pra variar. Cara, é um clipe sensacional, feito com animação em camiseta. Se você for ver, velho, não tem nada a ver com a música, não tem nada a ver com o que fala, mas é um complemento perfeito pra aquela música. Ó, e Yonkers do Tyler, né, velho? Pelo amor de Deus, aquele clipe ali. Aquilo ali é ridículo, aquele clipe ali, velho. De insano, de doido. Cara, o engraçado disso é isso. As pessoas hoje querem ver a ideia, o ponto de vista sobre aquela música. Porque a música eles vão escutar e aí daí que veio o que eu ia falar. Os clipes que não tem nada a ver com a música, sabe? Você pensa uma coisa, você escuta a música, depois você vai ver o clipe e fala, pô, que legal esse ponto de vista sobre... Do diretor, talvez, né? Blink mesmo tinha muito isso. Era aquele, demais. sabe? Mais nada a ver, talvez não tem nada a ver com o que tá falando a música ali. Coisa toda zoada e tal, sabe? Velho, por exemplo, o clipe de Monument da Robin com Roy Sop. Pelo amor de Nossa. Deus, velho, aquele clipe, velho. Gigantesco, Sim. magnífico e... Não dá pra entender nada. Ele é estrondoso o clipe, Sim, né? tá doido. E é tipo assim, você escuta a música, dá uma sensação diferente. Aí você vê o clipe, é outra. É outra, isso. Saca? E você fala, putz. Pra te fazer, talvez, ouvir a música em outros momentos e assistir o clipe quando você quer aquele ponto de vista ali, né? O Flume lançou o Hide This Is Flume ano passado e teve, tipo, o clipe contínuo, né, do CD, porque o CD é contínuo e tal. É uma imersão audiovisual fodida também, assim, vale a pena, vale a recomendação também. Vale mesmo. E por aí vai. Agora, voltando pro tema do episódio em si, a gente tá lançando esse episódio na semana entre a premiação do Globo de Ouro, que já foi, e a premiação do Oscar, que está por vir. No Globo de Ouro, quem ganhou o score, né, quem ganhou a melhor trilha original, foi a Hildur Guðnadóttir. Desculpa, gente, a pronúncia, eu não sei do país que ela é, enfim, eu não sei também falar essa língua em questão. Mas ela fez a trilha do Coringa, né, que foi uma excelente trilha, não só de músicas, foi uma bela seleção de músicas, mas a trilha original do filme casou perfeitamente. Vocês viram o filme? Sim, sim. Negativo. Você não viu, não? Ainda não. A esquizofrenia dele ali foi muito bem. Não, mas todo mundo só levada falou bem do musicalmente. filme, então. Cara, tô tipo safe. assim, a trilha tá perfeitamente encaixada. Tem uma música ali, mas é uma música que não... É uma música que pegaram pro filme, não é a original do filme. Que eu acho que não encaixou bem, mas não entra no mérito aqui. Essas premiações ainda importam, querendo ou não. Sim, lógico. Sim. Do mesmo jeito que, sei lá, o Grammy importa, de alguma forma. Sim. E é legal ver alguém, sei lá, uma cara nova, uma mulher, ganhando o prêmio de melhor trilha original, sabe? Geralmente são velhos americanos que fazem isso. É o Hans Zimmer, né? Sempre é o Hans Zimmer ou o John Williams que ganha, sabe? Tipo assim, pô, são puta compositores, obviamente, não tô tirando o mérito deles, mas é bom ver novas caras aqui. E, se não me engano, essa compositora é a mesma que fez a trilha de Chernobyl, aquela série. Tá Bota vendo? fé. São ideias novas, eu acho que não que o Hans vá fazer uma coisa de má qualidade, mas são pontos de vista diferentes, né? Isso aí é bem legal. É demais. O que importa mesmo é agregar a imagem, então leva o prêmio quem eles acham que agregou mais Agregou a mais. imagem. Realmente é sensacional. Então, galera, para finalizar, para vocês, qual a importância do áudio pro audiovisual? Como a gente já falou muito no programa, são duas coisas que andam juntas e não tem como separar. Então, o áudio dentro do audiovisual, pra mim, tem uma importância gigantesca. Essas premiações trazem muito isso, né? Tipo assim, premiar esse tipo de coisa é necessário. E o impacto que músicas pra filmes e músicas pra, sei lá, de Aftermovie, por exemplo, que a gente citou aqui do Tomorrowland, essas músicas, elas caem no gosto popular e elas viram músicas populares vindo do audiovisual. Então, eu acho essencial
o áudio dentro do visual para agregar valor ali, para aguçar os sentimentos e, assim, despertar emoções ou reforçar emoções que a gente tá vendo só, sabe? Porque eu acho que fica muito vazio você ver algo e não ouvir aquilo. Boto fé demais, velho. E é interessante também a gente lembrar e levar em consideração que a gente até trabalhou no episódio passado, né? A questão do tempo, a questão do audiovisual tá perdendo força, né? O vídeo, assim. Os filmes também, né? As bilheterias, lógico que tem recorde de bilheteria todo ano, etc, essas coisas, mas no geral parece que a indústria audiovisual em si tá perdendo uma força. Não sou nenhum especialista pra falar, eu posso estar falando besteira. Qualquer coisa vocês vêm no @berimbolo musical pra falar. Calil, você está falando besteira e eu vou falar. Falei besteira. Vai se redimir. Vou me redimir. Só um adendo pro que você tava falando aqui, de perder importância no visual e tudo mais. Algum dos funcionários grandes aí da Netflix, acho que é o, sei lá, diretor de alguma coisa, falou que... Luciano Huck. Bruno Gagliasso, ele foi contratado pela La Casa de Papel. Ele deu uma declaração falando que as séries hoje não vale a pena fazer mais de 3 temporadas. Porque não traz mais o assinante. São 3 temporadas pra trazer o assinante, depois disso, tipo assim, só mantém. Porque a tendência de uma série é só cair o público, e nunca aumentar, né? É demais. Então, assim, pra você ver que realmente tá perdendo a força mesmo, né? Pois é isso. Então, tipo assim, nós temos que levar em consideração, assim, principalmente na mídia mainstream, como é que funciona, valorizar esses artistas que levam muito em consideração essa parte do visual, que tem toda essa ideia por trás de, não, deixa eu te dar... Não só pintar a imagem com palavras, mas te mostrar, saca? Fazer você funcionar de um jeito diferente, ter todo esse processo junto, toda a sinestesia ali. Então, assim, a gente pode... Se eu pegar no rap um Kendrick Lamar da vida, eu posso tacar ele, posso pegar um Jay-Z. No pop a gente pega Beyoncé, pega a Rihanna também, Lady Gaga. Tipo assim, vários exemplos que eu sinto que a gente tem que dar uma valorizada maior nesses artistas, no termo de arte mesmo, né? Sim, eles têm toda uma estética no jeito de vestir, cara. Sim, tudo isso, velho. Então, a importância do audiovisual é tremenda e vai continuar enquanto tiver arte, enquanto tiver música, vai ter uma importância muito grande. E o que é mais interessante a gente pensar é como novas pessoas, novos artistas tentarão desafiar mais ainda esse contexto, né? Porque parece que a gente chegou num teto, né? E sempre tem que ter aquele pioneiro pra quebrar tudo e mostrar, não, vamos fazer de novo, vamos fazer isso de uma maneira nova. Como a gente teve Michael Jackson lá atrás, como a gente teve o Justice que o Lucas falou, que a gente teve até o Kanye West com Runaway ali, aquilo ali maravilhoso. Então, assim, e é interessante a gente especular sobre isso. Mas eles andam lado a lado, vão continuar andando. Filme, clipe, música, seriados e tudo mais. Eu acho que é um rumo legal. Só pra te parafrasear aqui, enquanto tiver arte, elas vão se comunicar. É isso, perfeito. É isso, hein? Vou nem falar, é isso aí. Acabou o programa? E aí, André, pra você, qual é a importância? Então, analisando o que vocês falaram, meio que complementou o que eu pensava e me surgiu uma frase. O áudio mudou a forma como nós vemos as coisas. Porque ele aguçou nossos sentidos, ele expandiu a nossa visão sobre, no caso, da trilha sonora. A trilha sonora foi a base de tudo isso, pelo cinema lá antigo e tal. Sim. Claro que a música depois surgiu, mas por conta da trilha. Ela mudou nossa visão, ela expandiu, a gente sente mais o que a gente está vendo ali. Então é fundamental e vai continuar sendo fundamental, não repetindo o que vocês falaram, que isso aí é a verdade. E agora vai se modificar, pode ser que, com certeza, na verdade, surgirão formas novas de encaixar o áudio, a trilha sonora ou a música no vídeo ou no audiovisual. É tudo, a música mudou a forma. Mudou. Alguns exemplos que a gente citou aqui parece que são coisas novas até, não são nem filme e nem música. São coisas que são complementares. O Hide This Flume foi assim. Sim. O Lemonade, se não me engano, foi mais ou menos isso também, né? É quase um documentário o CD, né, velho? Então, assim, são formas audiovisuais na essência. Não é um menos importante que o outro. São dois que andam juntos ali. Sim. E você perde a experiência se você não faz eles ali, né? Eu acho que ainda, nesses casos, ainda fica um pouco mais pro áudio, porque o artista em questão assim, um quem músico, tá levando o né? nome é um músico, né? Sim. Mas vão existir os artistas multifuncionais, com certeza, que vão fazer tudo ao mesmo tempo. O FKJ, que a gente já citou muito aqui, né? O dele é um clássico ainda, que é filmar ele tocando, mas a graça da música dele é você ver ele tocando ao vivo, entende? Então, assim, existem novas formas aí do audiovisual surgir.
É demais. Então é isso, né, galera? Deu por hoje? Deu Já por deu. hoje. Então vamos lá. Redes sociais, hoje é com o Kalil, hein? Ó, Opa, ó, não, daqui a pouco ele vai falar que eu roubei o posto dele. pegou desprevenido. Pegou. Então vamos lá, galera. Instagram, @Berimbolo Musical. Canal no YouTube, arroba nada, Berimbolo Musical no YouTube. Todos os nossos episódios estarão lá. Se você tem algum amigo que não tem Spotify e não tiver como escutar, aí você procura os meninos no YouTube, a gente vai estar lá. Berimbolo Musical. Aí, tipo assim, vão ter todos os episódios já gravados. E a partir deste episódio, todo o episódio que for lançado no Spotify também vai ser lançado no mesmo dia no YouTube para facilitar para todo mundo. Beleza? Aí vocês curtem, deixam os like, se inscrevem e comentem. E, lógico, também não esqueça do Instagram. A gente vai criar um Twitter também para facilitar essa comunicação pro pessoal que usa Twitter também. E é isso, siga-nos nos nossos perfis individuais. O meu é @MVCalil. André LPS. Lucas BSV. Segue a gente também no Spotify, viu, gente? Isso, perfeito. Favorita boa. os episódios e tal, salva, ouve depois, pô. É demais, é isso aí, eu esqueci. Valeu o Lucas no próximo episódio que vai fazer esse final. Então é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. É nóis. Falou. Valeu. Valeu. Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.